começando o podcast oficial do Objetivo São Carlos. Eu sou seu professor e apresentador, Thiago Tolvo, e o tema de hoje é Biologia no Enem. E para falar sobre isso, estamos aqui com o professor Michel de Biologia, ele que é formado pela Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, ele que tem mais de 28 anos em sala de aula, trabalhando com os principais vestibulares. Seja muito bem-vindo, professor Michel. Muito obrigado, Thiagos no plural. Obrigado, meus queridos. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Quão grande é essa honra? Maior do que o meu tamanho. Elogie-nos. Né? Maior do que o meu porte, maior do que a minha estatura, que tanto me denuncia. Se você levantar, você tá em pé agora, inclusive. Nem tá sentado. Na verdade, eu tô com alguns banquinhos aqui a mais ajudando, mas ainda bem que a mesa esconde. Uma é isso honra aí. estar aqui. E aqui também a gente tá o meu parceiro de podcast, não parceiro de vida, só de podcast. Ele que tá comigo trabalhando em salas de aula, meu incrível amigo professor Thiago. Salve, salve! Michel, um prazer imenso recebê-lo aqui, trocar uma ideia contigo fora da sala de aula dessa vez, né? Num ambiente um pouco mais descontraído. Pra gente poder falar um pouquinho aí da biologia no Enem, né? Pra ver quais são as dicas de milhões. Eu, por exemplo, não sei nada. Biologia, não, eu sei um pouquinho da parte botânica. Eu não sei por quê. Quando eu estudei botânica no ensino médio, ficou gravado. Isso chama-se educação por trauma. Funciona, é traumático. Funciona, né? Ficou preso. Briófitas, pteridófitas, gimnosperma e angiosperma. Pra mim é isso. Comigo foi assim na faculdade. Botânica foi traumático na faculdade. Não, pior, quando eu cheguei na faculdade, eu fiz licenciatura em ciências exatas. Aqui na Então USP. eu tenho biologia, eu tive biologia. Você teve biologia. E eu brilhei muito na parte de botânica. Eu fui muito bem porque eu lembrava do meu ensino médio. Então, assim, pergunta qualquer coisa. Vai, pergunta. Eu respondo. Ele pediu. Como é que ocorre Samambaia. dupla fecundação? Tudo samambaia. Fruto. Semente. Você tem umas palavras, umas respostas universais. Eu parei logo, senão não ia saber responder. Esperto. Então é isso aí, a nossa proposta aqui é falar um pouquinho sobre o vestibular, principalmente focando no Enem, porque, ó, tá chegando. Tá aí, tá quase aí, e os alunos eles estão precisando dessa ajuda, eu acredito. Sim. Cara, depois de 28 anos dando aula, eu posso falar pra você que vestibular, sem dúvida alguma, é conteúdo, mas é muito mais como o aluno se encontra no momento da prova. Então, nessa reta final, a ansiedade bate, o aluno quer estudar o que ele não estudou o ano inteiro, e aí dorme pouco, e aí fica mais tenso, e aí chega na hora da prova, não acessa a memória de longa duração. Então, primeiro ponto, Aí tem um tem que probleminha. chegar bem, tem que chegar tranquilo. Segundo ponto, para biologia e para o Enem em geral, Enem é uma prova de contexto. Conteúdo é necessário? Claro que é. Mas muitas vezes você tem paciência para ler o texto, para interpretar o gráfico, para verificar um mapa, para ver uma tabela, você consegue associar a resposta. Sabendo ali o mais básico, ali uma tranquilidade, dá pra fazer. Dá para fazer. Dá para fazer. Então essa história de revisar conteúdo 1 ou 2 dias antes é besteira. Besteira. O negócio é aliviar a mente, descansar para poder acessar essa memória. O dia então, anterior é que né? você tem que assistir uma série, Dá aquela curtir os relaxada. amigos. Assiste um Bob Esponja. Assistir. Maratona de Bob Assistir Esponja é um altamente Dragon Ball. recomendada. Eu, inclusive, falando de Bob Esponja, não foi à toa que a gente falou de Bob Esponja, porque eu acho que você é minimamente um fã do Bob Esponja, não é? Minimamente? Alguém que gasta uns R$800 com tênis do Bob Esponja, eu acho que deve E que foi o McDonald's zerar todos os lanches novos que tem lá, né? Não, Burger King, não é que não. Burger King, isso, Burger Não, eu só peguei um ainda, só consegui um. Eu queria saber um pouquinho mais, tipo, quem é o Michel? Eu queria conhecer um pouquinho do Michel, até mesmo o pessoal de casa poder... Você sabe alguma coisa do Michel, Thiago? Só sei a altura dele. Eu só sei acessar essa informação. 1,40. 1,66, por favor. 1,66. Olha, era 65 ano passado, ó. Agora já aumentou. É o tênis Bob Esponja aumenta. Eu queria saber um pouquinho, tipo, sei lá, o porquê da biologia. Tipo, foi Cara, do nada, ou até mesmo uma pergunta que seria um pouquinho mais pra te cutucar. O porquê, professor? Cara, minha mãe era professora, eu fui criado dentro de escola, minha mãe foi professora e diretora do estado, no interior do Rio, em Volta Redonda. Eu fui criado dentro de escola. Já tava no ambiente. Enquanto Nasceu dentro de uma ia pra escola de manhã, minha mãe trabalhava manhã e tarde, à tarde eu ficava com ela na escola. Então eu ia pra biblioteca, eu ficava fazendo curso de datilografia, eu ficava dentro da escola, às vezes eu ficava levando um papel ou outro. Então, Já assim, conheci os o bastidores. ambiente de escola... Era trauma? Foi trauma?
Não, era gostoso. Tanto é que a minha diversão, teve até um tempo já que eu já fui coordenador de escola, minha diversão com a minha mãe era montar horário. Porque ela montava horário no isopor, aí cada nome de professor era um nome lá, uma faixinha com uma cor, e ela ficava naquele isoporzão lá montando horário. Olha, montando Hoje horário o que a gente isopor. Veja Hoje só. o que a gente faz lá no Excel, o que a gente faz rapidinho, às vezes até no próprio Word mesmo, ela fazia com aquele isopor enorme, assim, que ficava no chão da Você sala. ficava se divertindo, né? E ela com Esse professor aqui vai fitinha. dar uma aula, ter 4 aulas livres e depois dar outra. Era o Lego dele. Era o mais ou Lego menos dele. Não isso. tinha Lego na época, era o Lego dele. Então eu fui criado em ambiente de escola, eu sempre gostei de escola. Uhum. E biologia porque eu sempre fui curioso, eu queria entender as coisas, eu sempre gostei de método científico. Por que que isso é assim? Não é porque alguém me deu um dogma. Puxa, não, sempre odiei dogmas. Eu queria saber um porquê. Me explica, me dá uma explicação lógica. Eu acho que eu sempre fui, desde pequeno, muito chato para perguntar. Então eu queria entender o porquê das coisas. E o que eu mais me dava curiosidade era a natureza, principalmente os seres vivos. Aí quando você fala que vai fazer biologia... Isso no ensino fundamental ou ensino médio? No fundamental no médio. É, fundamental a gente não Aí tem muita chega, noção. quando você fala que você vai fazer biologia, por que não vai fazer medicina? Porque eu odeio o ser humano. Eu acho que a gente merece ser extinto, porque a gente é chato para caramba. Você tem as frases clássicas, né? Quando que o meteoro, ele é uma salvação, né? O meteoro deixou de ser uma salvação para ser uma esperança. Não adianta, nós somos a pior espécie que já esteve sobre esse planeta. Nunca nenhuma espécie teve tanto conhecimento sobre si, sobre o universo, sobre a natureza. E o que nós fizemos com todo esse conhecimento? Nada de útil. Dá Pouco tempo ainda. triste. Calma, dá tempo. Tem salvação. Dá tempo da gente ser extinto rapidamente, sem fazer mais besteira no planeta. Então, quanto mais rápido a gente for extinto, melhor. E nesse momento, se alguém está me ouvindo achando, nossa, como ele está sendo pesado, irônico. Como ele é fatalista. Ele é fatalista. Então tá bom. Change my mind. Vai, me dá argumentos. Mude a minha obrigado, opinião. mude Tente minha mudar a minha opinião. opinião. Mude a minha opinião, porque tá difícil o negócio. Eu até compartilhei outro dia, um amigo meu, professor de yoga lá em Bauru, compartilhou assim, um meme, falava assim, meu pai disse que os ETs ficam lá em cima vendo o comportamento da gente. Aí outra criança tá do lado, pegou uma placa e falou, desculpa. Ele tá pedindo desculpas. Não É exatamente isso. Então, foi meio natural. Eu fui fazer biologia, fiz estágio, publiquei trabalho, tive iniciação científica, comecei o mestrado. Passou direto no vestibular? Passei direto no terceiro ano, primeiro Diretão. lugar. Olha só. Biologia. Qual é o lugar? Primeiro lugar. Primeiro lugar em biologia? É que assim, vamos melhorar, não é o primeiro lugar, vamos melhorar esse primeiro lugar. Na época, o Fiscar era junto com a FUVEST, e eram 180 vagas, 60 USP diurno, 60 USP noturno, 60 o Fiscar. E normalmente o Fiscar era tipo terceira opção. Quem que fazia o Fiscar primeira opção? O pessoal que era daqui. Então, era o minhoca, o pessoal falava que eram os minhocas, que era da terra. Então, todo mundo que vinha pra cá, não vou falar todo mundo, também é uma generalização. A maioria dos que vinham pra cá era o pessoal que tinha botado primeira opção pra USP São Paulo, não tinha conseguido, rolou. ficou com segunda opção ou terceira opção. E eu era o único que tinha colocado primeira opção pra cá. Eu não queria ir pra São Paulo, pelo amor de Deus. Já não suporto ser humano. Ir pra São Paulo, pelo amor de Deus, você tá maluco. Então eu pensei, eu faço biologia num lugar bom ou eu morro de fome. Aí, e na época era o guia do estudante, não tinha internet, né? Aqueles tempos primordiais. Onde que tinha um bom curso de biologia? Era o Unicamp, era o Unesp, fiz para o Unesp Rio Claro, fiz FUVEST, primeira opção para o Fiscar, e fiz o FRJ. Aí o Unicamp, primeiro vestibular, eu tava nervoso pra caramba, naquela época não tinha treineiro. O Unesp eram só 15 vagas. Mas você se preparou durante seu ensino médio? Preparei. Ah, tá. Não foi de qualquer jeito lá. Não. Passou em primeiro, né? Aí eu era o primeiro dos que tinham colocado primeira opção. Que tinham poucos, acho que eram 8 só que tinham colocado primeira opção pra cá. Uhum. O resto era tudo de segunda e terceira opção. E eu passei no UFRJ também, eu morava no interior do Rio, em Volta Redonda, era 1 hora de casa. Eu pensei, Rio de Janeiro, tomar tiro, ter que fugir de arrastão, São Carlos, interior de São Paulo, mais tranquilo. Naquela época, São Carlos tinha 90 mil habitantes. Então, que era super tranquilo. Vim pra cá, fazer matrícula, apaixonei. Meu pai virou o ídolo da galera, porque meu pai era baixinho, bigodudo, o pessoal até chamava de baixinho da Kaiser na época. Meu pai andava com aquela garrafinha de
metal, que era o pessoal usava para uísque, meu pai usava aquilo para pinga. Pra pinga. Nossa, a hora que eu entrei pra fazer matrícula, meu pai ficou conversando com os veteranos, quando eu voltei, meu pai tinha dado pinga pra todo mundo. Tava todo mundo feliz seu pai na fila. carioca, seu pai, porque eu era o cara... Se você perguntasse na faculdade do Michel, que Michel? Ninguém Não sabia, conheço, sabia mais do cadê seu o carioca? pai. Ah, aquele lazarento, o pai dele, o pai do carioca tá nas pinguinhas boas e tal. Seu pai que apareceu um dia lá, tava mais conhecido que Tá você. mais conhecido que eu. Exatamente, meu pai virou ídolo da galera. Aí eu vim pra cá com 17 anos. 17 aninhos aqui 17? sozinho. 17 aninhos sozinho, filho único, Filho único. me virei. Teve- Passei fome, chorei. Uma vez, cara. República? Nossa, República. Assim, os primeiros 6 meses eu passei numa kitnet. Aí ali você viu na, que era na uma Dom vida meio Pedro. triste. Aí tinha eu e mais 5 ali no fundo. A gente fez uma república, mais uma galera. Fizemos uma república com 9 na Cidade Jardim. Tinha um banheiro na casa. Então você imagina a situação. E aí, Eu passei um pouquinho por isso também. uma vez, pô, não tinha banco 24 horas naquela época. Então, assim, uma vez a gente tava todo mundo sem dinheiro. A gente tava em 7 na casa, 2 tinham ido embora. E aí, quem que tinha comida? Eu tinha um pacote de biscoito. Hoje é biscoito, acho que era o São Luís Nestlé. Hoje eu acho que é Bono. É, já até Oreo. Deu, já. Oreo, Agora então, Oreo, já. Oreo, Já até Oreo é perdeu chique, espaço, pelo amor de agora é Deus. Oreo. Naquela época era negresco no máximo. E aí, hoje, cada vez mais, eles diminuem a quantidade de alimento nas embalagens, né? Quantas bolachas tinha naquela época? Eu lembro até hoje por causa desse trauma. Eram 15. Por quê? Porque a gente estava em 7, eu só tinha essa bolacha para comer, doei 2 para cada um, e a última. Eu morava com 5 engenheiros. Um deles pegou a última bolacha, calculou o ângulo, dividiu em 7, cortou com a Calculou o faca ângulo. quente, calculou o Com a ângulo faca direitinho. Eu quente, não olha, lembro o tudo ângulo. técnica. Cortou com a faca e deu uma fatia para cada um, 1/7 de biscoito para cada um. E na minha época de faculdade, eu morava com... Era eu e mais um físico, prestando, 2 engenheiros formados fazendo mestrado, e a gente não conseguiu trocar uma resistência de chuveiro. Cara, tem várias Aí histórias teve que dessas. chamar o dono da casa pra ir Várias trocar. histórias dessa. A gente comprou um fogão usado, 6 bocas e uma geladeira, mas tipo aquela que o Indiana Jones foi no Indiana Jones, o Templo da Caveira de Cristal, que explode a bomba nuclear, ele vai com a geladeira e sai inteiro. Aquela. Era da Electrolux, aquela com a alavanca, assim. Nossa. E um fogão de 6 bocas, mas aquele industrial, velho, pesado. E a gente levou pra casa, tal, aquele trabalho, colocar lá dentro. Dia seguinte a gente acorda, cozinha toda revirada, vem um rato junto com o fogão. Grilo. Não, mas quem passou pela universidade, um ratinho não passou em cima do seu pé, não... É, uma ratinha em cima do seu pé não é vida universitária. Mas é Exatamente. importante essa questão Isso- de isso você aconteceu. estudar fora, poder ter a oportunidade de estudar fora, de Você poder vira ter essa gente. noção de compartilhar as Por coisas. isso o Thiago não vira virou gente gente. até agora. Exatamente, porque minha bolacha minha mãe preparava e trazia pra mim. Entendeu? Eu não tive essa experiência de... E depois eu sou o filho único. E a hora que eu sou, então... Aí, tá vendo? Tá E a vendo? universidade único. que eu fiz está na minha cidade, então eu não Fez tive a essa faculdade oportunidade. aqui. Mas tá... Minha mãe trazia minha bolacha no prato com Aí, um copo de aí. leite. Por Por falar Foi nisso, mais ela tranquilo. não preparou uns biscoitinhos pra gente, não? Preparou, mãe? Daqui a pouco traga aí os nossos biscoitos que a gente já tá com fome. Uma vida universitária é um negócio que transforma. Universidade, literalmente, é um universo. Você conhece todo tipo de gente, todo tipo de pensamento. Você forma a tua turma. Você aprende a respeitar. Alguns não, mas... vida universitária é algo... Alguns chegam e falam que a universidade não é para todos. Eu discordo. Eu acho que a vida universitária tinha que ser para todos, porque a comunhão que você tem, o contato que você tem, os problemas que você passa, que você vê, você fala, não, peraí, eu não tenho problema. É. Problema Uhum. tem cara aqui que é intercambista de Angola, que fugiu para cá de uma guerra civil, que não vê a família, não sabe, não tinha nem notícia de como é que tá, porque naquela época não tinha internet. O problema tem a pessoa que tá estudando aqui de manhã e trabalhando à noite. Eu estava no Fiscar quando começaram os cursos noturnos, eu vi muita gente, tive até aluna que eu já dava aula, que trabalhava de dia para poder estudar à noite. Então, cara, é uma vivência que eu recomendo para todo mundo. Você vira gente. Sim, eu digo isso sempre aos alunos. Eu acho que eles têm que passar por essa Tem que experiência. Tem que passar fora, tem que passar. ir viver essas coisas todas, né? Você vai falar para mim, não, mas eu não quero ser um professor, um engenheiro, um médico. Tudo bem, faça um curso de administração, Mas faça. mas faça. Faça. Só porque pela vai te vivência. Cara, Experiência. na pior das hipóteses, vai te ajudar a fazer um imposto de renda decente para você não se ferrar na vida. Pior que é, Assim, pior que é. que seja um curso técnico do Instituto Federal. Faça. Faça. Estudo nunca é demais. Estudo não vai te prejudicar. É isso que eu ia falar Estudo agora. vai te dar, educação vai boa. te dar alicerce para a vida. Seja experiência de vida, seja experiência profissional, seja experiência pessoal para você aprender a ter relações interpessoais, respeitar a opinião dos outros. Sim. Nossa, tô até
Sei lá. Acho que eu vou fazer Enem também. Eu vou prestar de começar novo. tudo de novo. Deu uma saudade de quando eu vou tava estudar estudando. lá na Enem. Unesp de Bauru. Enem é o vestibular Só dos pra mais... fazer longe de casa. Só. E pertinho, não quero ser muito longe também, né? Vamos pro Rio de 2 Janeiro. horinhas no máximo. Enem é um dos vestibulares Como mais justos. como você foi de longe, saiu do Rio. Sim. Você voltava de quanto tempo? Primeiro semestre foi barra. Primeiro semestre eu voltava, tipo, uma vez a cada 3 semanas. É que a grana era curta, mas eu tava na adaptação. Minha mãe é professora, meu pai trabalhava na CSN, então não tinha muita grana. Uhum. Mas eu dei uma esforçada porque, putz, chorar em posição fetal era a coisa mais comum do mundo. Não adianta. Vida de Só que aí- universitário. Você vai pegando amizade com a galera e tal. Depois, bicho, eu fiquei às vezes um semestre sem ir pra casa. Nossa. Porque você fica aqui, você tá com namorada, você tá com trabalho, eu tinha estágio, às vezes eu tinha que fazer experimento final de semana, Me senti e muito aí já filho de dava mamãe. aula. Um tusca o Voltava outro. todo final de semana. Uma festinha ou outra também. Todo final. Então, vamos por partes. É que eu não tô acostumado a ter festa de final de semana, porque festa era quinta-feira o DCE, sexta-feira o caso. E festa de república era sempre meio de semana, porque final de semana muita gente ia embora. Sim, Então a festa mesmo era durante a semana. segunda a sexta. E passava o final de semana dormindo pra recuperar da Recuperar na segunda, lógico. recuperar da semana. Mas quantas vezes eu fui direto da festa pra aula, pra prova. Uma vez a Vida gente de deu uma festa em universitário. casa, na Cidade de Jardim, na nossa República, lá na Avenida das Azaleias. A gente deu uma festa em casa. Acabou a festa, era 5 horas da manhã. Eu nem consegui dormir direito e arrumar tudo. Fui direto fazer minha prova de inglês instrumental pra biologia, 8 horas da manhã. Mas quem Nossa. nunca? Tirei Quem nunca fez isso foi dar Fui de aula. óculos escuros fazer a prova. Quem nunca? Não façam isso em casa. Eu tive um amigo... Não, pior. O pior é quando você fica estudando a noite inteira e na hora da prova você dorme. Já morei com um cara que Assim, fez isso. Ele estudou a noite inteira. Chegou na prova. Chegou dormiu. na hora da prova. A gente o curso noturno, eu demorei pra levantar. Quando eu levantei, eu falei, nossa, será que o Igor, que é o meu amigo, será que já acordou? Foi fazer a prova? A gente foi lá batendo no quarto dele e tava lá dormindo, roncando. Mas Isso é triste. Você estuda até o esgotamento. E quando o pessoal, de vez em quando, vem com as reclamações, ai, professor, você é muito exigente, você é muito chato. Calma, vai Você não piorar. viu nada Eu ainda. tive aula, acho que eu posso falar agora, posso citar o nome. Primeiro semestre, eu aqui com 17 anos, tive aula com o professor na química. Era um chinês, mal falava português. Professor Limutal. Segundo a apelido dele é Limortal. Ninguém queria mais ter aula com ele. Já Então perguntar botaram se ele ele para tava dar aula vivo. para biologia. Parece que tem uma lenda aí que ele chegou a reprovar o próprio filho na defesa do mestrado. Na defesa... Do mestrado. na mesa lá, da tese lá, tudo bonitinho. Isso é uma lenda, eu não sei. Essa eu não confirmo. Mas eu tive aula com ele. Cara, 60 alunos, 16 da minha sala desistiram por causa dele. Só 6 passaram. Eu vi um veterano, o Bambam. Ele entrou na sala, ele ia fazer matéria de novo, que ele tinha tomado pau. Ele entrou, viu que era ele, levantou e foi trancar. Falei, não vou nem perder meu tempo. Nem perder o tempo. Foi trancar a matéria. Nossa, que... O cara... E é essa vivência que o Michel falou que é que vocês tenham, crianças. É essa É isso, vivência, passar essa no Enem, experiência. depois de passar no Enem, é isso que você vai encontrar. Mas outra frase que eu sempre falo em sala? Sorria, amanhã será pior. Se o seu professor universitário falar a sua língua, cara, isso já é uma vantagem Já é uma vantagem. absurda. Se ele usar a lousa... Isso que eu ia falar, se o seu professor usa uma lousa bonita... Não, nem bonita, tem lousa. Meu professor de estatística, o Pascoal... Pascoal? Não esse Pascoal. Não esse Pascoal. Não, isso- Ele, eu lembro até hoje, bisavô. ele era chefe do grupo de xadrez da Federal. O cara era um gênio, fantástico. Ó, craque. Mas o cara, você olhava pra ele, parecia o Dr. Willy do Mega Man. Cara, completamente maluco, aquele jalecão assim. E ele fumava dando aula. Naquela época, o pessoal fumava dentro de sala de aula, não tá nem aí. E aí, uma vez, eu lembro até hoje, ele tava fumando e escrevendo na lousa com cigarro. Aí ele parou, virou pra gente. De repente, ele começou a escrever com o cigarro e fumar o disco. Deu um tilt na cabeça dele. Deu tilt. E Nossa assim, Senhora. o cara era maluco. Então, assim, Doidão de pedra. faculdade... Você vai professor encontrar essas vai- coisas. Ah, tem outra história. Tem um ex-aluno meu de Araras, fez química aqui na USP. E ele me contou essa história. E ele era sensacional, um puta de um aluno e tal. Aí ele foi lá e teve um professor, se eu não me engano, era cálculo. Primeiro semestre e tal. Professor da aula e tal. E falou, ó, e a lista de exercícios tá lá no Xerox, vocês peguem. E tal horário eu tô na minha sala pra tirar dúvida. Aí ele foi lá, pegou a lista,
Fez todos os exercícios, pô, teve 3 que ele não conseguiu fazer. Vou lá tirar dúvida do professor. O professor falou que tava na sala. Chegou lá, professor, olha, eu não consegui fazer esses 3 aqui. Aí ele falou, esse aqui você integra assim, esse aqui você deriva aqui, integra de novo aqui e tal. E esse aqui eu não sei. Aí ele virou assim, mas professor, peraí. É a sua lista, você montou, você escolheu os exercícios. Mas esse eu não sei fazer, eu coloquei pra ver se um dia alguém consegue fazer, eu aprendo. Será que alguém conseguiu resolver resolver isso? Ainda vai ser do professor. Sei. É lógico. Aí eu conto essas histórias em sala de aula, o pessoal acha que eu tô zoando, que eu tô inventando. Aí eles entram na faculdade e mandam mensagem pra mim. Eu tô bem... Mas eu não falei. Pior que você falou, eu não acreditei, eu achei que você tava zoando. Cara, faculdade Exatamente vai ser maravilhoso. Mas é que eu falo pra galera, o pessoal acha que é só festa. Não. Vai ter um Tusca no ano, mas vai ter 500 provas. Botânica 1, Morfologia Sistemática de Vegetais Inferiores. Usava um livro chamado Botânica Criptogâmica, que era em português de Portugal de 1950. Aí, primeira prova de Botânica 1, segundo semestre. Eu lá, 18 aninhos, tinha feito 18, eu falei, vou detonar. Tô voando. Todo mundo falando que essa matéria é foda, eu vou fazer. Eu estudei pra cá. 3,5. Nossa, segunda prova. Não, agora dá mais ainda, não sei o quê. Blá, blá, blá. 0,5. Larga a mão. Diminuiu ainda, deixa pra lá. Depois desse episódio, a relação candidato-vaga de biologia vai até diminuir. Vai até diminuir. Isso assim, Imagina eu morei os com outros. engenheiro, morei com 5 engenheiros, cara. Você falava pros caras, olha, vou ter prova de fenômeno de transporte. Os caras começavam a convulsionar. Não, vai ter física 4, que é eletromag. Nossa senhora, viu, chorando. Isso, passei por isso. Então, então, assim, o seu curso vai ter um pepino. Não adianta, você vai ter um... O seu vai ter um pepino. Vai ter um pepino. Vai ter, às vezes Não mais existe de um. curso fácil. É que eu falo pros alunos, não existe nada sem matemática. Matemática não é conhecido como a linguagem de Deus à toa. Tudo tem matemática. Aí eles falam assim, até literatura, tem. Você vai lá, começa a pegar metragem de verso. 1, 2, 2, 1, pra fazer agora rima. Não tem nada sem matemática. Aí eu começo a fazer lá cálculo de genética pra eles, probabilidade, tudo. Matemática. Falo, gente, é matemática. Não adianta. Eu odeio matemática. Cara, é a mesma coisa que você falar, eu odeio biologia. Você é um ser vivo. Não tem como Não você tem odiar, lógica cara. isso. Filosoficamente é ilógico. Pelo menos entenda como funciona o seu corpo. Mas né? o jovem tem muita energia e pouco foco. Então é aquela coisa do rebelde sem causa. O que você falou? Eu sou jovem. Quantas vezes eu tenho que repetir na sala de aula, mas isso é papel do professor. Eu falo pra eles, vocês vão ter saudade da gente. Os alunos, eu brinco, e é verdade. Vocês sabem, os alunos encontram a gente, professor, que você você fala minha língua, você usa a luz. Eu não tô entendendo nada. Porque professor de faculdade, você pergunta, ele fala, e daí? Pega o livro, se vira. Cara, eu tive que estudar pelo livro de bioquímico Leninger, o único que tinha na biblioteca, eu fui pegar, era em russo. Eu tive que estudar pelas figuras. Que isso? Se vira. Se vira. Hoje, pela internet, você vê qualquer livro em PDF, cara. Sim. Naquela época, o livro era caro, ainda é, mas era inacessível. Xerox, tirar o Xerox era caro pra quem não tinha dinheiro. Sim. Então, o que você ia fazer? Você pegava um livro e quando estudar tinha, em era em 5, russo. 6. E quando tinha... Era tipo em assim, russo até você ainda, se tocar. Estudar Eu pelas fui me figuras. tocar no segundo semestre. Falei, ó, primeira aula, o professor deu a bibliografia, corre na biblioteca, cata o livro. E aí você vê o que é importante, você xeroca você até atrasa pra devolver. Mas se você bobear, você vai lá, já pegou. Já pegou. Nossa. Isso aí é... Caramba, é perrengue, né? Eu tô pensando agora quanta coisa que eu passei, mas o pior é que dá saudade dessas Dá coisas. saudade. Por É isso... perrengue, tem prova, é sofrido. Mas é gostoso. Como você falou, o que mais tem é chorar em posição fetal. Mas é bom. Bom, Assim, vale a pena e tem que ser dá saudade, feita, né? dá saudade. Agora que a gente passa por tudo isso, tipo, desculpa, mas vocês passaram por isso um pouquinho mais de tempo que eu. Eu passei por isso faz 3 anos. Ei, nem tanto também, calma aí. É que esse seu bigode de dono de boate engana. De dono de boate. Eu não queria falar, não. Vou te dar um voucher dessa boate depois, tá bom? Eu não queria falar, não, mas o Thiago tá com mais cabelo branco do que eu daqui a pouco. Tenho, desde a adolescência. Aí, tá vendo? Desde a adolescência. Briga. Acho que a biologia pode explicar isso aí Então, de algum modo, viu? geneticamente, vamos discutir isso depois. Né? Agora, entrando um pouquinho no nosso tema, que é a biologia no Enem. Pra chegar nessa vida que a gente citou, primeiro passo. Pra Essa passar prova, por né? todo esse perrengue, pra sentir esse gostinho, essa
Esse gostinho de ser gente. Exatamente, esse loucura. gostinho de ser gente precisa passar pelo vestibular. Tudo bem? Seja uma faculdade particular, você vai fazer, seja uma faculdade pública, de preferência uma pública, você vai ter que fazer o vestibular. Você vai Sim, ter que fazer uma sim. prova. E uma das maiores provas que a gente tem aí é o Enem. É o Enem, sem dúvida nenhuma. Queria comentar com você um pouquinho sobre a prova de biologia. Porque, por exemplo, se a gente pegar a prova de biologia, o aluno vai falar, não, tô destruindo biologia, vou lá, vou abrir a prova, começo a procurar a parte de biologia. Cadê? Primeiro que não tem a parte de biologia, a parte de ciências da natureza. É. Que aí é a divisão Vai de estar física, biologia, química, física. e biologia. Como se preparar para essa prova? Tem um jeito específico? Tem um jeito. Ainda mais na sua área? Tem um jeito. Então, vamos àquelas perguntas clássicas. Ah, professor, o que mais cai? Ecologia. Ecologia. Sem dúvida nenhuma, o que mais cai é ecologia. É ignorância minha perguntar o que é ecologia? Eu vou ter que falar que é o estudo do ambiente para esses caras. Impressionante. Impressionante. Nos dê aula, professor. Então, se ecologia é o estudo do ambiente, das relações que os seres vivos têm com esse ambiente entre eles, o que vai cair não é um decoreba. Então eu sempre falo para os alunos, não vai perguntar o que é uma cadeia alimentar, mas ele vai descrever um texto por extenso, uma cadeia alimentar, e ele vai fazer perguntas sobre o texto. Então tem uma galera que dá uns macetes que eu não curto muito. Ah, Enem, vai direto para a pergunta. Não precisa nem ler o enunciado. Discordo plenamente. Também. Isso só na sua área ou você acha que nas demais áreas também? Cara, Em geral. eu só posso falar mesmo da minha. Aham. Mas eu acho que mal não faz. Porque Sim. mesmo que você dê uma passada de olho, quanto tempo você vai gastar? Uhum. Vai? Você vai gastar 1 minuto lendo um texto? Não vai. Então assim, mas há um desgaste, você vai ficar cansado. Por isso que você tem que chegar tranquilo no dia da prova. Você sabe que é uma maratona. Você acha que o Usain Bolt vai para a final da Olimpíada de 100 metros rasos? Você acha que não foi preparado? Pô, agora eu tenho que dar o meu gás por 10 segundos. Então você vai fazer um vestibular? Eu tenho que dar o meu gás por 5 horas. Depois eu durmo 20 horas. Exatamente. Eu tenho que chegar aqui preparado. Então, eu acho que só vai acrescentar. Depois pode até ler, poxa, eu poderia ter resolvido isso daqui sem ter lido esse texto. Mas você só vai descobrir depois que você tentou. Então, assim, eu não gosto de ficar dando macete. Eu gosto de mostrar alguma coisa prática. Uhum. Lê o enunciado com calma. E você vai ter que tirar dali. É contexto. Ele vai te dar o texto, ele vai te dar uma tabela, ele vai te dar um mapa, ele vai te dar um gráfico de ecologia, de evolução, de genética e muitas vezes de contexto atual. Então, o aluno, para estudar bem para o Enem, para a ecologia, para ver, tem que ser informado. E hoje em dia, infelizmente, informação não é pelo WhatsApp, não é pelo TikTok. Até temos bons influenciadores que tem Twitter, que tem TikTok, que tem agora um canal no YouTube. Mas então as correntes que minha mãe manda não basta. Não basta. O que eu falo na hora dessa? Eu vou sair. O que eu falo na hora dessa? Então, esse que é o problema hoje. Tem muita informação chegando para o aluno e ele não consegue Tem que focar, saber filtrar. separar o joio do trigo, separar o certo do errado, separar o que é realmente vantajoso e o que não é. Então, o que nós temos? Se o aluno se informou ao longo do ano, o aluno ouviu falar esse ano, por exemplo, que se ele ouviu falar qualquer reportagem sobre o último discurso do secretário das Nações Unidas sobre possível fome, insegurança alimentar a partir de 2024, porque devido ao conflito da Rússia com a Ucrânia, as sanções econômicas não vai poder agora comprar fertilizante. A Rússia, depois da Segunda Guerra, pegou as fábricas de explosivos e transformou em fábricas de fertilizante, nitrato de amônia. Então por que o nitrato de amônia é importante? Porque vai ofertar nitrogênio para o solo, ciclo do nitrogênio. Então o cara pega uma notícia atual e dali ele pega, ciclo do nitrogênio. Qual é a forma mais assimilável de nitrogênio para os vegetais? Opa, NO3-, nitrato. Como é que eu faço para transformar o N2 em NO3? Fixação por bactérias fixadoras. Então o cara vai pegar uma reportagem atual, pega o conceito, junta os dois e faz o mix. Se o aluno prestou atenção na aula, isso que eu falo. Ele consegue associar. Ele consegue, e ele ouviu, ouvi falar disso. Tem que estar atualizando. Uhum.
Que a biologia é como a geografia nesse sentido, né? Preciso sempre estar atualizado. Tem que estar sempre ter atualizado, aquelas tem que aulas estar dicas, atualizado. aquelas aulas Isso, de número de atualidade. atualidades, porque são disciplinas que sempre estão se renovando, né? Durante a pandemia, eu acabei fazendo um canal no YouTube para divulgar a aula para meus alunos. Lá, minha aula base está gravada. Mas eu falo para o aluno, você não pode ficar só na aula base. Então, eu tenho algumas aulas que eu gravei resolução de exercício. Sempre que eu posso, eu vou colocando outras. Por quê? Para o aluno ver agora, peraí, eu tenho que saber isso para poder resolver isso. Então, quando chega no Enem, não é uma prova difícil conteudista direto. Você tem que ter um conteúdo? Tem, mas é um conteúdo básico que eu vou tentar associar a um contexto atual para ver se o aluno agora pelo menos está bem informado, se o aluno tem noção científica. Legal. Pronto. Nesse contexto, eu tô pensando o seguinte, você falou que as questões, elas pegam... A questão do Enem vai pegar questões atuais, vai trazer algo mais atual, e com isso vai envolver algum um conteúdo, um conceito, e aí vira uma questão do Enem. Sim. Teve a pandemia. Covid, uma nova doença. Você acha que nesse Enem pode surgir já uma questão a respeito mas disso? Já surgiu ano passado. Já surgiu. Então... Enem, Unicamp, FUVEST, um monte de vestibular já tá botando. Eu tenho uma aula que eu fiz só de Covid, eu fiz esse exercício só de Covid, eu fiz questão minha até para prova. Mas aquela questão específica mesmo do Covid. Específica. Mas, por exemplo, eu fiz uma questão que eu peguei assim, eu fui no G1, peguei na cidade de Campinas, número de casos da doença. Você fez essa questão? Eu fiz essa questão. Peguei o dado lá que estava no G1, cidade de Campinas, número de óbitos de Covid, e aí quando começou a vacinação, aí começa lá, número de casos da a eficiência vacinal, como a gente fala, o número de pessoas que tomaram a vacina foi aumentando, o número de óbitos vai caindo. Diminuindo. Então eu perguntei, olhando para esse gráfico e com seus conhecimentos, que conclusão que a gente chega? Que a vacina é eficaz na redução do número de óbitos. Então assim, cara, não é difícil. Eu preciso decorar uma equação inteira. Eu tenho que saber a equação do Torricelli inteira. Eu tenho que saber agora integrar. Eu tenho que saber agora todas as datas. Não. Mas tem. Para biologia, não. Para biologia, eu só posso falar da minha área. Não posso falar para biologia, isso não é necessário. Então, assim, é só ter paciência. A maior das virtudes, segundo Confúcio, filósofo chinês, é paciência. Então, precisa ter paciência. É que assim, eu sempre falo para os alunos, alguém vai fazer vestibular feliz? Nossa, hoje é o dia de fazer FUVEST, de fazer Enem, é hoje que eu vou... É hoje que eu alcanço Nirvana. Não, cara, você entra pensando, putz, que hora que eu vou embora daqui? Exatamente. Você olha para nossa, eu só tô aqui uma hora, não aguento mais. Você tem que lutar contra você mesmo. Seu maior inimigo é você mesmo. E antes o Enem eram 2 dias seguidos. Agora deu essa separação. Pelo menos tem uma semaninha aí. Né, pela minha visão, parece que nesse sentido foi bom, né? Porque o aluno tem essa... Quando era sábado e domingo... Cara, poxa, segunda-feira, tava todo mundo destruído. Não ia ninguém na aula. Não ia ninguém na aula. Tinha que cancelar a aula segunda-feira. E a escola já tava começando a revisão. Não, tô falando que tinha que cancelar a aula toda segunda-feira. E pior é assim... Sexta também, se puder emendar. Já começava revisão para outro vestibular. Para outro, né? Que naquela correria que a gente sabe como é que funciona, né? Pauleira. E o Thiago, ele tinha uma questão. Ontem a gente estava conversando um pouquinho, ficamos até tarde conversando sobre você. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Altos papos. Se não me engano, você tinha comentado que o MEC, ele tem autorização para dar questões repetidas, é isso? Porque o banco de dados das questões estavam meio complicadas, aí houve uma autorização judicial para repetir questões. Isso é fato? Isso não é? Como Cara... é, professor? Assim, E se for verdade, quais seriam as chances? O banco de questões era vastíssimo. E foi esvaziado. Foi esvaziado porque não foi renovado, porque não houve o trabalho de gerenciamento adequado para contratar os professores. Para ter novas questões. Atualizar. Porque tem questão que vai ficando defasada. Tem questão que você não pode mais usar. Sim. Não é só porque foi usado. Porque eu ouvi esse argumento assim, mas só usaram... 40 questões, 30 questões de biologia, porque não tem um monte. Então, mas aí tem questão que perde o contexto, a ideia do Enem é ser atual para mostrar para o aluno que ele tem que se manter informado dia a dia. Aí volta aquela questão de como é feito a questão do Enem, né? Pega algo atual, você tem que estar fazendo, você tem que estar fazendo questão nova. E aí, infelizmente, teve essa autorização. Agora, será que vai ser usado?
Não sei, não duvido que isso aconteça. Acho triste que isso aconteça, sendo que a gente tem potencial para fazer um vestibular novo, tem verba para fazer um vestibular novo, a verba só não foi adequadamente usada e tal. Então, eu acho que isso empobrece o nível de seleção que o Enem sempre teve. Concordo. Sim. Concordo. Se isso acontecendo, tem aluno que acha que isso é bom. Eu discordo. Porque aí, de repente, o cara pode perguntar um negócio que você vai falar, mas peraí, isso aqui já até pode acontecer de você pegar uma questão antiga ou até pegar uma questão repetida que você fala, não, peraí, agora esse contexto, essa questão agora já não é mais assim, esse contexto, essa questão agora eu tinha pensado diferente, só vai confundir o aluno. Só confundi-lo, exatamente. É o que eu Então, penso assim, da mesma forma. eu não sou o especialista no gerenciamento educacional do MEC. Sou um reles professor de ensino médio há 28 anos, mas a minha experiência, eu vejo o quanto que o aluno mudou. Um bom aluno lá nos anos 90 é um aluno que decorava. É um aluno bem diferente hoje em dia. Hoje é bem diferente. Hoje o mercado pede outra coisa, o mundo pede outra coisa, a sociedade pede outra coisa. Eu quero uma pessoa que não importa o curso que ela faça, que ela saiba se localizar. Então, o cara pode estar fazendo um curso de administração, um curso de ciências sociais, mas ele sabe como é que funciona a vacina. Ele sabe qual é a importância de se preservar um ecossistema como a Amazônia. Então, o Enem vai querer selecionar o aluno que teve no ensino médio um conjunto de conhecimentos que ele possa aplicar para a vida, para que ele seja agora mais um membro ativo da sociedade. Isso, para que seja um cidadão pleno e seja ativo. A partir do momento que o processo de seleção cai na sua qualidade, que tipo de aluno agora, eu posso estar formando um profissional de pior qualidade, desde a sua base, que é o primeiro ano da faculdade. É triste. O Enem, no começo, quando o Enem começou a ser formado para ver como é que estava o aluno de ensino médio e tal, depois voltar para a universidade, eu também achei estranho, mas com o tempo eu vi que o Enem era bom, porque permitia que alunos do país inteiro viessem para cá. Antes, por exemplo, na UFSCar, quando eu estava lá, eu só via mais a galera aqui da região sudeste. Primordialmente São Paulo e via um outro de fora. Hoje não. Hoje você vê galera do país inteiro. O cara pode estar lá no Pará, faz o Enem para UFSCar e vem para cá. Se ele vai conseguir ficar, se adaptar à questão cultural, vai ter grana. Aí é outra discussão. Mas pelo menos eu permiti o acesso a ele. Então o Enem é um dos vestibulares mais justos, mais universais que tem. Isso é para mostrar até mesmo aos nossos alunos. Sim, todo mundo a importância que tem o Enem. Tipo assim, o Enem é meio que é a possibilidade de mudança de vida, né? É a possibilidade de você ser melhor que seus pais ou igualar aquilo que eles te deram. É uma forma nesse país de se mudar de vida ainda, né? E, assim, volto no argumento que se você tá bem no dia da prova e tem paciência para ler, às vezes você não viu aquele conteúdo. Infelizmente, existem certas defasagens no ensino público, principalmente. Você pode não ter visto naquele conteúdo, às vezes você faltou na aula, tal, que seja, mas você fala, não, peraí, mas isso aqui, por lógica, tem que ser essa. Então, se você é um leitor com paciência e está num bom dia, você consegue extrair do Enem. Você chegar na FUVEST, se você não tiver visto todo o conteúdo, não vai. Já é outra história. FUVEST é conteúdo. A FUVEST mudou um pouco, mas a raiz dela ainda é conteudista. Ela mudou um pouquinho. Todos os vestibulares públicos se aproximaram um pouco da tendência do Enem. A não ser a Unicamp, porque a Unicamp sempre foi o jeito que ela é, e eu sou paga-pau da Unicamp. A Unicamp é o Enem Plus, a Unicamp é o Enem acima. A Unicamp cobra mais. A Unicamp chega assim, ó, tá vendo esse fenômeno aqui na natureza? Formula uma hipótese pra mim pra explicar isso. A Unicamp que é o cara que vai além. Unicamp que eu conheço. Unicamp vai além. Inventa aí agora, vai. Cria a teoria. Mas, os alunos, por exemplo, eu acho um paradoxo não chegarem pra mim, eu não vou fazer Unicamp não, que é muito difícil. Cara, mas você passa na Unicamp, você tá feito na vida. Você venceu na vida, Ai, Michel, você tá com um pensamento muito romantizado e tal. Conheço gente que foi pra Unicamp. Cara, mas portas vão se abrir. Eu também vi outro dia, semana passada, uma reportagem no UOL de uma bióloga formada na Federal de Uberlândia que estava fazendo faxina. Isso é triste. Mas a gente tem que lutar para mudar essa realidade. Mas não quer dizer agora, então eu não vou fazer a universidade porque não adianta. Não é isso que eu ia falar. Não é porque tem essas notícias que os alunos têm que desanimar. Exatamente. Não é por causa disso. Isso não é a regra. Isso é a regra.
quanto mais qualificada é a instituição em que você estuda, mais chances você vai ter. Cara, eu nunca fiquei desempregado. Eu comecei a trabalhar com 19 anos, eu entrei no Objetivo aqui em São Carlos como monitor, eu comecei aqui em 94, eu tinha 19 anos. Eu tinha menos 3. Você era só o óvulo, o espermatozoide não tinha sido produzido, só metade do seu DNA estava guardado. Aí, eu comecei como monitor, em 95 eu já comecei a dar aula no Fundamental aqui, peguei aula no Ensino Médio em Mococa, e foi, eu nunca fiquei sem aula. Então, assim, a universidade pública me deu isso. Para mostrar a importância que é a universidade pública. Sim. E até mesmo a diferença que a gente pode ter de talvez uma universidade pública para uma universidade particular. Porque na pública a gente acaba tendo a oportunidade de já começar com bolsas, já começar com pesquisa, já começar estudando. Então, levar o estudo além. Tem universidades particulares muito boas que vão te dar até essas opções, mas infelizmente não são todas. Uhum. E assim, o que eu falo para os alunos? Cara, universidade particular você vai pagar mensalidade. A pública você está pagando com os seus impostos. Então, se você fizer particular, você está pagando 2 vezes. Não estou falando mal da instituição particular, não é isso. Mas num país como o nosso, onde você já tem um custo de vida ferrado, tem inflação em cima, tem um monte de coisa, você já está pagando pela instituição. Por que eu não vou me esforçar um pouco mais para passar na pública? Isso aí. Ah, mas tem cursos mais concorridos como medicina. Cara, estuda, dedicação. É para isso que existe o objetivo. Não é? Exatamente. Hoje, a gente inverte um pouquinho a coisa. A galera pensa, infelizmente, isso é retrato da decadência de uma sociedade, no meu humilde ponto de vista. O pessoal pensa, eu vou fazer isso pela grana. Cara, dinheiro não traz felicidade. Dinheiro aluga, compra, tal. Conheço o meme. Dinheiro é importante pra caramba. Resolve um monte de problema, traz outros. Agora, o principal é você fazer alguma coisa que você gosta. Então, por exemplo, vai fazer medicina. Infelizmente, a maioria das pessoas quer fazer medicina por quê? Porque quer andar de branco, quer ser chamado de doutor, quer que todo mundo abra a porta para ele, quer ser idolatrado. Parece professor. Mas você deveria fazer medicina por quê? Nossa, eu tenho vocação para ajudar as pessoas, eu gosto de ajudar as pessoas, me sinto bem ajudando as pessoas. Cara, você merece ganhar bem. Então, você vai fazer um curso pelo propósito que você oferta a você e à sociedade. E vai ter uma remuneração justa. Mas a galera bota a remuneração primeiro. Uhum. E aí a gente tem, não só médicos, professores, motoristas, administradores, gerentes, engenheiros, que só estão pensando na grana. Uhum. E aí passa por cima de qualquer tipo de coisa. E aí você tem consequências para a sociedade. Então, de novo, o Enem sendo o mais universal de todo, permitindo que todo mundo chegue com todas as experiências de vida, pessoas que sofreram, pessoas que estão trabalhando, ralando para pagar, não pagar a mensalidade da universidade, mas para poder se manter ali e ter uma chance de mudar de vida, cara, isso é fantástico, a gente tem que lutar por isso. Esse é o papel da universidade pública, né? Eu acho que o papel primordial da universidade pública ainda é esse, né? Você tá ali devolvendo alguma coisa para a sociedade, produzindo algo para a sociedade, dialogando com a sociedade, né? Exatamente. E isso a universidade pública, ela tem um papel e só ela pode ter. Existem barreiras? Existem. Que nem a gente brincou aqui, tem professor lá que acha que pode fazer o trabalho dele e dane-se. Tem. Então a gente tem que... Nenhum sistema é perfeito, nenhuma instituição é perfeita, a universidade não é perfeita, o governo é perfeito. Não existem deuses, nem na universidade, nem no governo, em lugar nenhum. Mas a sociedade fala em algo que tem que ser para o coletivo. Então tem que ter a discussão, tem que ter o debate. Debate pluralista de ideias visando o diálogo, não o monólogo. Exato. Então, a gente está aqui para discutir, a gente está aqui para conversar. E os alunos, muitas vezes, chegam para a gente com inseguranças. O que é natural, eles são jovens. Eu falo, gente, ninguém nasceu sabendo. E próximo de tomar uma decisão que é para a vida toda, né? Mas eu falo para eles, me se você não gostar... coisas, também não sei. Eu tô na fase das dúvidas também. Se você chegar lá na universidade e falar, não é isso que eu quero. Começa de novo, vocês são jovens pra caramba. Sim, exato, dá pra mudar. Eu acho que eu sou da última geração que sofreu aquele negócio de, vou começar a trabalhar cedo para aposentar cedo. Eu comecei com 19, peguei a mudança de regra no meio, vou trabalhar até os 70, vou trabalhar 51 anos, e aí? E eu, então, eu vou nem fazer essa conta pra não desanimar. Eu poderia me aposentar daqui a 6 anos. Não vou. Uhum. E aí, eu vou trabalhar 50 anos? Vou. Vai. Vou fazer o quê? Não tem outra... Tem jeito. Então, você começar... que não eles vêm com papo, eu tenho que passar. Não, velho, você tem que ser feliz. Exato. Tem que passar com 17, 18 anos? Não, você tem que passar num negócio que você sinta bem. É esse ponto que eu gosto, esse ponto que eu acredito.
Eu também. tem que buscar o que... Experiência própria. Eu estudei pra ser engenheiro e ficar aí na letras. Meu filho tá agora no 3º ano, eu falo, ó, você tenta. E se não der certo, tenta de novo. Mas você tem que fazer alguma coisa. O que eu mais tive quando eu falei que eu queria fazer física, e além de fazer física, queria ser professor, o que eu mais tive foi professor da minha escola, uma escola boa, me dando esporro, falando pra eu não fazer isso com a minha vida. Também. Eu estudei pra ser engenheiro. Fiz cursinho pra ser engenheiro. O mestre Zebuino chegou e falou assim, ó, cuidado. Em 6 meses você tá de volta aqui. Porque o seu lugar é na letra. Pra ser professor. Dito e feito, né? Então, aí, ó. A gente acaba caindo, né? Mestre Zebu Mestre Zebu é incrível, né? Fantástico. Os alunos precisam desse incentivo que alguém fala, quero fazer tal coisa? Vai, faz, voa, brilha. É isso. E assim, me chamem de tolo. Me chamem de inocente. Pode me chamar até de idiota se quiser. Aceito a alcunha com prazer. Mas se eu não acreditasse que alguma coisa pudesse ser feita, eu não era professor. Eu vi minha mãe trabalhando, ralando, às vezes trabalhando até 3 turnos, manhã, tarde e noite, de diretora depois e tudo. Eu acho que ela foi inspiração pra mim, pra ser professor, porque pelo menos ela fazia o que ela gostava. Isso é legal. Ela tava bem. Isso é legal. O salário era, professor do estado lá no Rio, bravo. Não era, não ganhava horrores. Mas, pelo menos tá fazendo aquilo que gosta. Exatamente. Então, o aluno tem que pensar nisso. E eu acho que o Enem é um vestibular que pode permitir para todos, de escola pública, escola privada, o acesso, de diferentes classes sociais, o acesso. E os nossos alunos, aqui do Objetivo somente, na escola particular, cara, eles têm tudo. Eles têm lousa, eles têm professor, eles têm material, têm aula de apoio e tal. Tudo. Então, por que não? Só que às vezes eu vejo os alunos... um pouco de insegurança, um pouco de criação da sociedade hoje. Muitos pais fazem uma bolha ao redor dos filhos e tal. Eles, tá difícil, tá complicado, tá muito... Não, mas peraí, difícil tá pra todo mundo. É que você não lembra, quando você aprendeu a andar, quantas vezes você caiu? Você aprendeu a andar de bicicleta, quantas vezes você caiu? Foi aprender a nadar, quantas vezes você bebeu água? Ninguém pulou na piscina e saiu nadando de vez. Então você faz um exercício de matemática, você erra. Bom, deixa eu fazer de novo até acertar. É repetição. É esforço, é persistência, é resiliência, é isso que eles não têm muito hoje. Porque muitos, infelizmente, foram acostumados a... Não, toque é fácil. Então, exatamente, tem que ralar. Nesse ponto, a universidade é legal porque você vê, bom, se eu não fizer isso aqui, eu vou... Vou tomar pau beleza. Vou ter que voltar aqui no semestre de novo. Eu tive a 3ª maior nota da minha sala em fisiologia na prova, na fisiologia animal e humana, na prova de hormônios. 3.3. Eu lembro lá quando botou ali, sei lá, 0006602030308 1.3. 3.3. Uau, 3ª maior nota. Falei, tô bem. Relativamente. Hoje em dia isso viraria uma trend do TikTok. Então, uma aluna minha que tá fazendo arquitetura aqui na USP uma vez postou e me marcou no Instagram e falou assim, Michel, bem que você avisou. Eu tava lá, nota, não lembro agora qual matéria que era, não sei, era cálculo, o que era. 00000010102. A sala inteira. Sala inteira. Aquele que tirou 1 foi o herói do dia. Isso é normal, isso é normal. Se a pessoa passa um assim, você olha assim, seu nerd. Michel, só pra gente indo pro encerramento, antes de encerrar, você tem uma pergunta. Você como biólogo, o que é bom pro aluno fazer antes de ir pra prova? Sei lá, fisiologicamente pensando. Uma boa noite de sono. Nenhum tipo de alimentação pesada. Dormir, então nada de ansiedade, né? Descansa bem tranquilo. E quando eu falo dormir bem, significa deixar o celular de lado na cama, porque se você ficar com uma fonte de luz muito grande perto dos olhos, você inibe a liberação da melatonina, que é o hormônio do sono. E luz azul, né? O pessoal fala ainda que é exatamente. Filtro de luz azul ajuda. Então, vai dormir, vou deitar. Não é deitar na cama com o celular, é deitar na cama, fechar os olhos. Mas o sono não vem. Aprender a meditar, relaxar, ajuda. Dormir, então deitou, fica tranquilo ali. Uma boa noite de sono. Okay. Dia seguinte, alimentação leve. O que eu quero dizer com leve? Nada de uma feijoada, por exemplo. Porque tem aquelas mães que chegam, não, vou fazer uma feijoada pra você comer bem, pra fazer a prova. Do neném, vai ficar levar sem comer, então tem que comer bastante. Então, coisa leve. Coisa leve. Frango grelhado, carboidrato para você poder ter uma fonte de energia rápida, tá? Quando for levar alguma coisa para a prova, cuidado para não levar muita coisa. Então, um melzinho, por exemplo, aquele sachêzinho de mel,
Coisinha rápida, Ah, assim. não é aquele negócio lá que os jovens estão usando, não. Esse negócio jovens estão usando aí, podemos chegar até o corote, o que é muito perigoso. Não é aquele melzinho, não, que o pessoal... Não, esse não! Esse não pode, esse Pelo não amor pode. de Deus, tem aluno que já me deu isso até. Michel, olha aqui o melzinho. Eu falei, não. Aí eu tenho que mostrar uma reportagem falando, a gente tem até... Como é que fala? Tinha traço de chumbo, mercúrio e vidro moído nesse Mas negócio. é natural. É naturalmente Que feito. gostoso. Mentira. Então um tá, sachê não é de esse mel, melzinho que não, vocês pelo estão amor de pensando. Deus, jeito Não, é o melzinho do sachê mercado. de mel, alguma coisa assim tranquila. Tem que tomar cuidado, porque às vezes a galera leva chocolate, uma barrinha de chocolate, o pessoal às vezes leva uma barra de milka de 300 gramas. Mas chocolate, Aí é muito eu não sei se é gorduroso. verdade. Dizer por ser muito gorduroso, ele te dá energia muito rápido, mas depois já acaba. Então não tem... Depois tanto... inibe a um cansaço. Sua fonte primordial de energia é carboidrato. Uhum. Não vai ter tanto carboidrato ali, vai ter mais gordura. Então, assim, é melhor você comer uma batatinha. Uma batatinha. Chips. Um chips, assim. Chips. Mas também cuidado, porque isso quando eu fui fazer vestibular, uma menina atrás de mim tinha um pacote Traz de no batata pó, leva que é no gigante, pote, né? Não e pode ficava ir. comendo com a boca aberta. E aquele barulho Senhora, do aquele saco barulho, abrindo e fechando. Não, Tem um e quando a candidato galera vai mais- tomar Coca-Cola e dá aquele arroto na sala? Cara, aí você fala, para, né? Tem Assim, açúcar, alimentação né? leve. Carboidrato. Sem se falou, um almoço agora, um franguinho grelhado, um arroz. Nada que vá te causar agora algum tipo de irritação. Muitos alunos chegam a ter problemas com gastrite ultranervosa próximo da prova. Então, comer alguma coisa ácida, não. Então, evitar o abacaxi, tomate e refrigerante. O pessoal esquece que todo refrigerante é ácido, porque CO2 vai reagir com água, forma H2CO3. Então, todo refrigerante é ácido. Toda bebida gaseificada vai ter um teor levemente ácido. Então, Mesmo que seja com gás, então, melhor evitar. melhor evitar água sem gás, Uhum. sabe? Então, assim, uma boa noite de sono, uma alimentação leve e uma coisinha na hora da prova. Só pra você manter uma glicemia, porque é um longo período, Uhum. acabou, sabe? Chocolatinho até ajuda, mano. Chocolate excessivo vai ser muita gordura. Uma batatinha, coisinha rápida, só pra dar uma mastigada assim e tal, acabou. Agora, galera, tem gente que come feijoada. Gente, Famosa eu já vi com Marmitex esses 28 rolando. anos, em todos, como diria o domingo, é Pica-Pau, tradição. em todos esses anos nessa indústria vital, cara, eu já vi mãe levar o aluno até a prova e jogar água benta em cima, tá? Fazer o sinal da cruz e começar a rezar na frente. Até mãe que falou, olha, tá aqui a sua marmita. Levou a marmita Levou uma mesmo, marmitona. marmita com garfo e faca. Marmitão, Imagina o ué. cara abrindo, E assim, abrindo a marmita. eu ainda- Deixa a prova aqui de lado Vamos agora que eu vou deixar almoçar. claro que eu ainda não vi, mas eu não duvido que tem aluno levando whey para vestibular. Ah, tem. Eu Você conhece não pelo, vi, você é. conhece pelo recipiente Então, já. mas eu já vi o pessoal levando a shakeira, mas com água. Mas eu não duvido que alguém vai levar whey pra prova. Ainda, os comentários aqui desse É o pré, podcast já vai mete o aparecer pré lá. antes de É treinar. o pré-treino agora. Vestibular, Porque eu vou sair da prova, eu vou malhar. ué. Não tem tempo Eu ruim. já vi a galera perguntando se podia malhar antes da prova. Fazer um Ajuda ou treino não ajuda? antes ajuda. Falar, não ouvi isso. Não, filho, não é dormir, é descansar. Isso é um cara. não? Desculpa, gente, sou muito inocente. Quem malha de domingo? É verdade, é domingo de manhã. Quem malha de domingo? Uma caminhadinha. Domingo de manhã, Caminhadinha até a fresquinho. prova, pronto. vai até a caminhadinha prova. até a prova. até a Não, vai que prova. você chega atrasado, o portão fecha aí, aqueles tem que sair com memes antecedência, muito né? loucos. O pior, pra quem é cidade pequena é fácil. É. Pra quem é cidade grande, impossível. Quem mora em sertãozinho é mais complicado. Exatamente. E pior, Mais complicado. em sertão, eu ia a pé. Megalópole. Eu ia a pé Megalópole. pra ir bem tranquilo. Aham, Pra ir olhando dava, o né? céu, ver os passarinhos, ansiedade abaixando. Aí não adiantava nada. Tava lá, tava nervoso do mesmo jeito. Pois é. Bom, como nós vamos ser cancelados, porque todo mundo é cancelado por causa de tudo hoje, esse podcast, alguém vai pegar um trecho, vai isolar e vai cancelar a gente, tirando de Alunos, contexto. Alunos. Então, já vamos deixar bem claro assim, galera, vai com calma, estuda, relaxa, resultado vem. Não deu certo? Tenta de novo. Resiliência é a palavra-chave. Isso aí. É aqui que é resiliência, professor de português? Resiliência é a capacidade que você tem de se adaptar às mudanças. Fala ali agora, ó. A capacidade que você tem de se adaptar às mudanças e os problemas que você encontra no caminho da vida. Que Então, bonitinho. superar essas coisas todas. Salmo 15, é sacanagem. É isso aí. Quer dizer que ele vai falar agora, o professor Xavier falou isso no primeiro número dos X-Men. Essa é boa. Eu roubei de algum professor na sala dos professores, não lembro quem.
Só mais uma pergunta. Por que o tênis de Bob Esponja? Eu quero saber. Então, Isso é coisa minha. o criador do Bob esse amor, Esponja, essa paixão? Steven Hillenburg, É um biólogo. era um biólogo, já faleceu, coitado. Não tem nada melhor para um biólogo do que Bob Esponja, porque o que tem de meme, de piada com biologia, é um negócio absurdo. Tem um que o Bob Esponja tá lá e vira para que a Sandy tá discutindo com a Sandy o que é melhor, o ser terrestre ou aquático. Aí o Bob Esponja fala, você consegue reproduzir por brotamento? Consegue. Aí você tem um monte de Bob Esponja, assim. Você, cara, é que eu não tenho tempo, mas se eu pudesse fazer recorte ali pras aulas, mas tem um monte de coisa direto de aula. Você vê aquelas piadas, assim, de contexto. Não, eu assistia, você assistir Bob Esponja depois de adulto, é uma das melhores coisas que você pode fazer. A gente assistia, o pessoal da República que eu morava, a gente sentava na cozinha, colocava Bob Esponja na televisão e ficava assistindo. Cara, cada coisa. as 4 Patrick, primeiras temporadas... fala alguma coisa. Isento de imposto. É umas coisas assim do nada. As 4 primeiras temporadas são sensacionais, eu recomendo pra todo mundo. E o primeiro filme. O que eles vão atrás da coroa? Melhor episódio do Bob Esponja é o da banda, Loucos pela Banda. Loucos pela Banda. É aqueles que o Lula Molusco vai Ele lá chora fazer uma no banda. finalzinho? Não, naquele que eles vão fazer uma banda e vai cantar até no Super Bowl depois. Então, no finalzinho ele chora. Não, eu acho. Choro, assim, ele fica emocionado. Emotivo. Não, quem chora fui eu. Feliz pelo Lula Molusco. Chorou com Bob Esponja. Meu Deus. Mas é incrível. Então é isso aí, professor Michel. Muito obrigado. Isso, grilo, viu? Coordenação motor é um problema. Na sala de aula, então. Eu não posso deixar de garrafinha do lado. Não posso, velho. Então é isso aí, professor Michel. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado ao Objetivo por toda essa estrutura que ele deu pra gente. E por onde que a gente pode te encontrar? Por onde que os alunos podem te encontrar? Tem algum Instagram que a gente pode procurar? Tem o Instagram, que tem muitas fotos do Bob Esponja, Michel Soares Fontes. Tem meu canal no YouTube também, Michel Soares Fontes, que tem quase todas as minhas aulas lá gravadas, para os alunos verem à vontade, poderem revisar conteúdo e tal. Estou à disposição. Então, sempre. Pessoal, se vocês quiserem procurar ele lá, ficar mandando o GIF do Bob Esponja para eles lá em aula, é só mandar lá. E eu tenho meu curso online, que eu tenho alunos do país inteiro, que eu atendo online, que graças a Deus é uma bombada com a pandemia, que eu dou aula de aprofundamento de biologia para vestibulares de medicina. Eu procurei, mas eu não sabia o nome. É Biomed. Biomed. Mas o contato é direto pelo meu Instagram, pelo meu Facebook ou até pelo YouTube. Ok. Então, pessoal, quem quiser aí uma forcinha em medicina, Biomed do professor Michel. Então é isso aí, você agradecer o pessoal. Obrigado pelo Agradece o Objetivo, agradece. Obrigado, você não é do Objetivo. Aqui, agradece esse quadro. Eu só estou no Objetivo há 28 anos, já sou um fóssil vivo, né, desde 94. Então, só tenho que agradecer. Obrigado pelo apoio da escola, obrigado pela oportunidade aqui, meus queridos companheiros de luta. Estamos aqui para tentar, não vou falar fazer um mundo melhor, porque essa frase está muito clássica. Estamos aqui para tentar sobreviver e não ser literalmente aniquilados no processo. Até que a nossa espécie seja extinta. Até que a nossa espécie seja extinta, que tá precisando. Até que a extinção chegue. Last of Us, gente. Joga Last of Us. Esse jogo. Joga o Last of Us. Joga Last of Us. Muito bom. Um dos melhores jogos. Papo de nerd. É um zumbi possível, porque aquele fungo existe. Exatamente. Que jogo. Que jogo. Jogo sensacional. Valeu, galera. Obrigado por tudo. Então é isso aí. Brigadão. Valeu, galera. É nóis.